Boa noite aos irmãos. Tá fraco? Boa noite aos irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Pode dizer glória a Deus. Meu irmão, tem uma notícia boa para te dar. Você está no melhor lugar do mundo. Você está na presença de Deus. Você está na casa de Deus. Hoje à tarde eu vi o Flamengo perder, coisa boa. Aí os torcedores estão tudo gritando lá: vamos, vamos. E Jesus está aqui. A gente não grita Jesus, irmão. Hein? Você tem coragem de gritar para o Flamengo, mas não tem coragem de gritar para Jesus, hein? Quando nós adentramos a casa do Senhor, nós adentramos com o propósito de cultuar o Senhor. E culto é serviço, culto é adoração, culto é entrega. Você não veio aqui assistir. Você não veio aqui ver uma palavra. Você não veio aqui assistir os louvores. Você não veio aqui participar de um momento. Você veio aqui prestar adoração da sua vida ao Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu sinto Ele aqui neste lugar, irmão. E você precisa reagir para adorar o Senhor. Você precisa adorar Ele com o seu aleluia, com o seu levantar das mãos, com o seu glória a Deus, com a sua atenção, desligando o seu celular e entendendo que você está num ambiente de glória. Enquanto mais você se envolver, a glória vai te envolvendo, ela vai te pegando, ela vai pegando o seu coração, ela vai pegando a sua vida. Aí dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de gritar, dá vontade de sair correndo. Por quê? Porque a presença de Deus tocou você. Fale para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, abra o seu coração e preste um culto ao Senhor. Quantos vieram aqui nessa noite adorar o Senhor? Você que está em casa também, meu irmão, pode pular aí no sofá que Deus vai te visitar. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu quero falar sobre o amor de Deus essa noite. O amor de Deus em nossas vidas. Romanos 8, versículo 31, diz assim, a minha tradução é Almeida Revista Atualizada. Coloca aí na televisão, por favor. Tem não? Então coloca essa mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode repetir comigo isso? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor,
por essa palavra. Nos ajude a transmitir o recado do Senhor ao coração da tua igreja. Que enquanto for ministrado aqui, os meus irmãos estejam atentos, receptivos à palavra, à mensagem do Evangelho do Senhor. Que essa mensagem chegue ao coração dos meus irmãos como uma mensagem de poder para trazer vida, mudança e alcançar os corações. Nós entregamos essa noite em tuas mãos, essa ministração em tuas mãos, e nos ajude, Pai, falar da tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 8 do livro de Romanos, por alguns teólogos, ele pode ser considerado, ele é considerado o Pentecoste do livro de Romanos. O capítulo 7 do livro de Romanos, o capítulo anterior, declara algumas coisas a respeito do homem. E somente uma vez o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, é mencionado no capítulo anterior. Mas no capítulo em que lemos, 39 versículos, o Espírito Santo, ele é mencionado 17 vezes. No capítulo anterior, Paulo fala somente uma vez Espírito Santo. No capítulo de número 8, ele é falado 17 vezes. Por isso que esse capítulo também é considerado o Pentecostes do livro de Romanos. Por que que é tratado sobre o Pentecostes no livro dos Romanos? No capítulo 8, porque Romanos capítulo 8, versículo 2, fala que o Espírito é que nos liberta da escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 4, é o Espírito Santo que nos capacita a obedecer à lei. Do versículo 5 ao versículo 8, ele predispõe o coração da pessoa para viver em santidade. No versículo 9, ele habita em nós. No versículo 10, ele vivifica o nosso espírito. No versículo 11, ele dará vida ao corpo mortal. No versículo 12, ele é o nosso credor, porque nós somos os seus devedores. No versículo 13, ele nos capacita a triunfar sobre o pecado. No versículo 14, ele orienta-nos como filho de Deus. No versículo 15, ele nos dá garantia de adoção. No versículo 16, ele é a testemunha da nossa filiação. E no versículo 17, ele é o penhor do cristão. Quando nós estamos olhando para o capítulo 8, nós vemos e observamos muitas das vezes o Espírito Santo sendo mencionado. Esse capítulo também, ele pode ser dividido em 5 partes. Do versículo 1 ao versículo 11, nenhuma condenação há. Paulo vai relatar no primeiro versículo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito que habita em nós nos ajuda a vencer, a termos vida de santidade. Por isso que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Do versículo 12 ao versículo 17, nós aprendemos que Paulo traz a mensagem de filhos e herdeiros. Por que que o Espírito Santo está em nós? Somente para testificar que nós somos filhos de Deus. Olha que interessante. Por que que o Espírito de Deus habita em nós? Para testificar que você é um filho de Deus. Se você tem garantia que Deus Todo-Poderoso é o seu Pai, é porque o Espírito Santo capacitou você a entender essa verdade. Aí depois, do versículo 18 ao 25, Paulo aborda que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que será revelada. Depois, ele fala da intercessão do Espírito, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E do versículo 1 ao versículo 39, o texto que nós lemos, Paulo relata as provas e a certeza do amor de Deus. Irmãos, é tão lindo quando eu vejo a obra do Espírito Santo.
É tão lindo quando eu vejo o agir do Espírito Santo. Falamos esses dias na célula sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós aprendemos na célula que o batismo com o Espírito Santo é no momento em que o Espírito passa a habitar dentro do coração do homem. E ali ele se torna uma nova criatura, porque agora passou a ser habitado pelo Espírito Santo. E a maior evidência de uma pessoa que tem o Espírito Santo não é pular no poder, não é dar uma profecia, muito menos orar em línguas. A maior evidência do Espírito Santo no coração do homem é santificar o homem, é santificar o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, aquilo que passa no seu coração, na sua vida. Então a gente não observa quem tem o Espírito Santo pelo falar em línguas, ou quem é cheio do Espírito Santo, melhor dizendo, pelo falar em línguas, ou ser usado de um dom e entregar uma profecia. Não, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem uma evidência do Espírito Santo, quanto mais você está perto dela, mais santidade ela quer ter, mais santidade de Deus ela exala. Não é uma santidade dos hipócritas, não é uma santidade dos religiosos, não é uma santidade que a gente olha para a pessoa, aquela pessoa está forçada a viver uma vida daquele jeito. Não, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela está exalando santidade, ela está exalando o temor de Deus, porque o Espírito de Deus habita no coração dela. Então, se você tem o Espírito Santo, eu convido você a pensar que a maior evidência do Espírito de Deus dentro do coração do homem é santificá-lo e prepará-lo para a vinda do Senhor Jesus. Em outro texto, a Bíblia vai comparar o Espírito Santo como o penhor do cristão. O que é isso, pastor? O penhor é a garantia que nós temos que seremos salvos. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele só vai levar as pessoas que têm o Espírito Santo, o penhor que foi deixado para o cristão. E quando a gente olha para esse texto de Romanos capítulo 8, a gente vai ver uma infinidade de informações. A gente vai observar que realmente Paulo, ele aplica o multiforme ministério do Espírito Santo na vida do homem. E quando ele encerra esse capítulo, ele encerra falando do amor de Deus. Olha comigo o verso 31, e aqui eu começo a expor os versículos. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, vocês estão aí? Quem será? Se nós fizermos essa pergunta, a que conclusão, pois, chegamos na tradução da televisão, diante desses fatos? Quais os fatos? O multiforme ministério do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós levantarmos essa pergunta nessa noite, quem é contra nós? Certamente nós teremos um monte de opositores. Primeiro, o diabo. O diabo é o primeiro inimigo do cristão. Ele vai se levantar com fúria, ódio e vai dizer: eu sou contra a sua vida. Outra coisa que pode se levantar contra nós é a nossa própria carne, os nossos pecados. Ou seja, os acusadores dos cristãos poderiam se levantar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra nós pode ser o diabo, contra nós pode ser a nossa carne, contra nós pode ser os nossos acusadores. Mas a pergunta não é essa que está sendo feita aqui pelo apóstolo. Ele está fazendo a pergunta da seguinte forma: se Deus está ao nosso lado, então quem poderá resistir a nós? Se realmente Deus está conosco, quem tem coragem de se levantar contra nossas vidas? Se você fizer a primeira pergunta e dizer quem será contra nós, talvez vai levantar o diabo, vai levantar os pecados, vai levantar os seus inimigos, os seus acusadores, a carne, vão vir tudo contra você e dizer: eu sou o seu inimigo.
Mas quando você diz assim, eu tenho Deus do meu lado, e quem vai ousar se levantar contra mim? Aí muda totalmente a pergunta. Aqui eu aprendo algo. Se você tem Deus do seu lado, ei, não tem nada, não tem diabo, não tem pecado, não tem acusador, não tem as coisas desse mundo que podem vir contra a sua vida, porque se Deus é com você, quem vai ousar se levantar contra você? Dá um cutucão nesse irmão, fala com ele assim: se Deus é na sua vida, nada mais pode te separar de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Aí eu olho 1 João capítulo 4, o apóstolo João dizendo assim: filhinhos, vocês têm vencido o mundo. Sabe por quê? Sabe por que vocês vencem o mundo? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não vence o mundo porque você é bom. Você não vence as dificuldades da sua vida porque você é o queridinho de Deus. Você não vence as dificuldades que vêm à porta da sua casa bater para te derrubar. Você não está vencendo por algo. Você está vencendo porque maior é Deus que está ao seu lado. Aí eu olho para 2 Reis capítulo 6 versículo 16. O rei da Síria vai e trama contra Israel. Aí o texto vai dizer que eles vêm contra Israel e eles cercam as montanhas de todos os lados. Israel começou a entender: estamos encurralados, a Síria está vindo com poder, está vindo com força e vai matar todo mundo. Eliseu estava acompanhado do seu servo, e a Bíblia diz que o servo de Eliseu olha o exército do inimigo e fala assim: meu Deus, e agora? Nós vamos morrer, Eliseu. Eu não sei o que vai ser de nós. Esse exército da Síria é muito forte. Sabe qual foi a palavra de Eliseu para ele? Calma, meu filho, fica tranquilo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o menino olhando e dizendo assim: mas Israel é fraco, Israel tem pouca gente, o nosso exército não vai conseguir vencer a Síria. Sabe o que Eliseu faz? Impõe as mãos sobre ele e diz assim: ó Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Aí os olhos do menino abriu, ele olhou e viu carros e cavaleiros de fogo de Deus em volta de Israel. E ele entendeu assim: Deus está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, quem vai se levantar contra nós? Ei, eu tenho uma palavra de Deus. Você pode levantar sua mão que eu vou liberar. Se o inimigo vier contra você, por um caminho ele vai ter que voltar, porque maior é o Senhor na sua vida. Se Ele está no nosso lado, qual o corajoso que vai se levantar do lado de lá? Aí ele continua, olha o verso 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe o que o texto aqui está dizendo? Que Jesus foi entregue por nós. O Pai, Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não teve dó do seu próprio filho, mas Ele entregou o seu filho por nós. E será que Ele não vai dar gratuitamente conosco essas coisas? Sabe o que eu aprendo aqui nesse verso, irmãos? Que Jesus, Ele foi entregue naquela cruz para morrer em nosso lugar. Deus não poupou o seu próprio filho, e Ele morre naquela cruz por mim e por você. Ele foi entregue no madeiro, Ele sofreu por mim e por você. Isso mostra que o amor de Deus, que a graça de Deus, ela é maravilhosa, porque o Pai não poupou o seu próprio filho por amor de nós. E sabe qual que é o propósito? Para Ele nos dar gratuitamente todas as coisas. Como assim, pastor? Quando o texto diz juntamente com Ele gratuitamente todas essas demais coisas,
Ele está falando do Espírito. Porque o Espírito veio ao homem porque Jesus morreu no lugar dele na cruz. O Espírito só pôde habitar em nós porque alguém nos comprou primeiro. O Espírito só habita em nós porque primeiro Jesus pagou a dívida. O Espírito Santo habita no nosso coração porque primeiramente a dívida que era contra mim e contra você foi paga na cruz. Aleluia! Você pode agradecer a Deus por isso? Porque o Espírito Santo está em nós por esse motivo. Porque o sangue de Jesus nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Aí ele vai dizer, olha o verso 33. Ou seja, se Deus morreu na cruz em nosso lugar, quem intentará acusação contra os eleitos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então o texto aqui no verso 33 é bem claro em relatar para nós: se Deus morreu na cruz, quem é aquele que vai acusar? Quem é aquele que vai ousar apontar o dedo e falar assim: você está condenado? Se Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar, quem é aquele que vai se levantar para trazer acusação contra os escolhidos de Deus? Ei, se você creu no sacrifício de Cristo Jesus e a obra expiatória dele na cruz do Calvário, quando o diabo se levantar para te acusar, ele não vai bater de frente com você, ele bate com o sangue de Jesus que está sobre a sua cabeça. Aleluia! Aí o texto diz: é Deus quem o justifica. Por quê? Ele já nos justificou, porque nós cremos pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por que temos paz? Porque nós cremos no sacrifício salvífico de Cristo naquela cruz do Calvário. Vocês estão aí, gente? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Agora olha outro verso, 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Primeiro, no verso 33, ele fala de acusação. A pergunta é: quem vai acusar vocês? Quem intentará acusação contra os escolhidos? Aí no verso 34 ele vai dizer: quem os condenará? Se a pergunta do verso 33 foi respondida por causa do sacrifício de Jesus, a do 34 também está sendo respondida. Por quê? Você só pode acusar e depois condenar. O Eduardo está aí, sabe muito bem disso. Você só pode condenar alguém mediante a acusação de alguém, sim ou não? Não é isso? O direito vai ensinar para nós isso. Tem acusação, o juiz ouviu a acusação, ok, condenou, amém. Aí ele faz a primeira pergunta: quem é que está acusando vocês? Ou quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí o verso 34 vai dizer: se não tem acusação contra vocês, imagina a condenação. Vou falar de novo. Se não tem acusação, imagina a condenação. Vou falar mais uma vez. Se não tem acusação, imagina a condenação. O que Deus está falando pelo apóstolo Paulo aqui? Se ninguém pode te acusar, ninguém tem o poder de te condenar. Por que ninguém tem poder de condenar? O próprio texto diz: foi Cristo Jesus que morreu e depois ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e ele está intercedendo em nosso favor. Ele vai explicar por que ninguém pode nos condenar. Número 1, Jesus morreu. Número 2, ele está sentado à direita de Deus. Número 3, ele está intercedendo em nosso favor. É Deus que recebe a intercessão do Filho Jesus em nosso favor. Então, se não tem acusação, também não tem condenação contra a sua vida. Vou falar de novo. Se não tem acusação, não tem condenação.
Por quê, pastor? Porque o amor de Deus foi derramado na cruz do Calvário para alcançar seu coração. Verso 35. Aí Paulo vai entrar nessas perguntas aqui que eu amo. Ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Olha a pergunta de Paulo. Ele está dizendo assim: vocês, eleitos de Deus, não tem acusação contra vocês e não tem condenação contra vocês. Amém? Amém ou não amém? Não tem nada contra vocês, porque Cristo morreu na cruz. Amém? Aí ele vai entrar agora num outro assunto. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a fome? A perseguição, a ansiedade, a nudez, o perigo, a espada? Meditando sobre isso, é sobre isso que eu quero frisar um pouquinho com vocês. Você sabe que a tribulação, ela muitas das vezes nos faz desconfiar do amor de Deus? Você já passou um momento tão difícil da sua vida que você chegou a pensar assim: será que Deus me ama mesmo? Você já passou um momento de tribulação na sua vida que você falou assim: Deus me abandonou? Talvez você está enfrentando um deserto que você está pensando assim: parece que Deus me abandonou. Talvez você enfrenta coisas na sua vida que você olha assim para o lado e para o outro e fala assim: não tem cabimento, parece que o raio só cai em cima de mim. Eu passo momentos na minha vida de aflição, eu passo momentos na minha vida de tribulação, e Paulo está trazendo isso para nós, irmãos. Será que a tribulação, a nudez, o perigo, a espada, a fome, a dificuldade, a angústia que nós enfrentamos vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Muitas das vezes, com as perdas das nossas vidas, a gente pensa assim: meu Deus, Deus me abandonou. Quando a enfermidade bate na porta da nossa casa, a gente pensa: Deus nos abandonou. Quando o problema bate na porta da nossa casa, ele vem com ímpeto para nos derrubar, e a gente pensa assim: onde está o Senhor, Deus? É onde como a gente está como Jó, nas cinzas, coçando as nossas feridas com um caco de telha para ver quando será que Deus vai nos resgatar? Quando será o fim do meu sofrimento? E talvez você está ouvindo essa mensagem vivendo um tempo de tribulação e de deserto na sua vida. Se não tem acusação, não vai ter condenação, e muito menos problema vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou pregando aqui para alguém que precisa entender isso. Os problemas que você vive, as aflições que você vive, as dificuldades que você está enfrentando, o deserto que você está enfrentando, eu estou te perguntando: vai te separar do amor de Deus? Ei, Jesus, que é Jesus, Ele passou o deserto, fome, angústia, abandono, sentimento de estar sozinho, aonde ele leva os discípulos para orar com ele, e quando ele volta, nos camaradas que ele levou, eles estão tudo dormindo. Aí ele pergunta: você não pode vigiar nenhum momento comigo? Eu vou ali orar de novo. E quando ele volta, eles estão tudo dormindo de novo. O Filho de Deus foi abandonado. Será que nós não vamos passar isso? Será que nós não vamos viver em dificuldade, em tribulação, em angústia, em necessidade? E o grande problema é quando o problema bate na porta da sua casa. O problema bate na porta da sua casa, nós somos tentados a achar que Deus nos abandonou. Calma, estou aqui para te dar uma palavra. Quieta.
Alguém está ouvindo isso aqui nessa noite. Isso está entrando dentro da alma da pessoa aqui. Tem alguém que está precisando entender isso aqui nessa noite. Deus está falando para você: calma, sua história não acabou. Eu vou falar de novo, que aí talvez aí você glorifica. A sua história não acabou. O seu problema não vai matar você. A dificuldade não é para matar você. O problema que você está vivendo não vai acabar com você. Ei, Jó, quando Deus reverteu tudo, ele disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Criador. Essa situação que você está vivendo vai te deixar mais forte na presença de Deus. Você pode levantar sua mão e agradecer. Nada vai te separar do amor de Deus. Aleluia. Olha o verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que está dizendo esse texto do verso 36? Primeiro ele antecipa e diz: será que essas coisas vão nos separar do amor de Deus? Aí no verso 36 ele fala assim: está escrito que nós vamos ser como ovelhas para o matadouro. Você já viu ovelha ou boi e tal indo para o matadouro? Parece que até sabe, irmão. Tem ovelha que chora. Você já viu isso? Quando ele entende que ele tá chegando o dia e o carrasco vai vir para matar, desce lágrima na ovelha. E ela está indo triste. E a gente, Paulo está considerando que nós todos os dias acordamos de manhã e somos considerados como ovelha para o matador, porque vida de crente não é fácil. Você vai ter que matar um leão por dia. Você vai ter que negar um tanto de coisa que você tem que negar, porque o Espírito Santo habita em você e tem coisas que ele não compartilha. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a graça de Deus nessa palavra. Somos levados como ovelha para o matador. E tem dia que a gente está andando na rua cabisbaixo, está vindo para a igreja cabisbaixo, está vivendo dia após dia de tribulação. E a gente tem dia que fala assim: Deus, não amanhece não, porque está difícil demais. Parece que esse deserto não vai ter fim. Somos considerados como as ovelhas que vão para o matador. E todos os dias nós estamos no corredor, irmão. Todos os dias. E essa angústia, essa dificuldade, esse problema vem nos ferir, vem nos atribular. Mas olha o verso 37. Olha a televisão. Contudo, em todas as coisas. Não está falando que é só no dia bom. Está falando quando tudo está bem. Está falando quando você está vivendo os melhores dias da sua vida. Ou quando você está na beira da praia tomando água de coco e está... Você não é mais que vencedor quando você está na beira da praia realizando seu sonho de descansar um tempo de férias. Você não é mais que vencedor quando você compra um carro. Você não é mais do que vencedor quando você, como o pastor Hébito disse aqui, aumenta o seu salário. É muita bênção, né? Mas você não é mais do que vencedor quando coisas acontecem na sua vida. Você é mais do que vencedor por causa de um motivo. Qual, pastor? Não tem acusação, não tem condenação, e o amor de Deus está sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor porque tem alguém que te ama. Você não tem carro, não realizou o seu sonho, as coisas não aconteceram, está dando tudo errado. Tem uma coisa boa, o que é, pastor? O amor de Deus que está presente na sua vida. Aleluia! Irmãos, quem vai nos separar? Quando eu fico pensando, me dá vontade de gritar, de pular, de sair correndo. Quem vai me separar? Será que é o probleminha que você está enfrentando lá vai te separar? Você é mais do que vencedor. Você é um campeão, meu irmão. Fale para a pessoa que está do seu lado: você é um campeão. Não é palavra motivacional não, você é vencedor por meio daquele que te amou na cruz. Quem te garante a vitória não é o pastor, não é uma palavra persuasiva. O que te garante a vitória é o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Você pode levantar a sua mão, fazer alguma coisa, dar um glória a Deus, um aleluia aí. E tudo espera
Que amor é esse que nos sustenta no meio das guerras? Que amor é esse que te sustenta mesmo quando você está indo como ovelha para o matadouro, quando você está angustiado, quando você está perplexo, quando você está desanimado? O amor de Deus provê. O amor de Deus está aqui. Natália falou disso no louvor. Não foi combinado, não falei com ela que eu ia pregar. Nós nem encontramos hoje direito, mas ela falou: o amor de Deus está disponível. É isso que você precisa entender. Ele te amou, Ele te ama. O amor de Deus está disponível para mim e para você. Usufruímos disso. Aí olha o verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, ele está dizendo que nem a morte, olha só, você sabe que a morte é cruel? Não vou perguntar quem tem medo da morte não, 98,8 ou 99,9 tem um medinho da morte. Você tem medo de morrer? Não precisa responder não, sei Deus. Ele está dizendo que nem a morte, o que mais causa terror no homem, medo, pavor. Sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente é muito carnal. E a gente é carnal e a gente pensa o que vai acontecer com aqueles que ficarem. Sim ou não? E a gente fala assim: eu vou morrer agora, o que vai acontecer do André e do Felipe? Se Deus quiser me levar, irmãos, o André e o Felipe e a Natália, vocês cuidam deles, tá? Ajuda aí meus filhos e minha esposa. Adote eles em oração. Paga um salarinho para a Natália todo mês. Se ela casar, vocês não cortam o salário. Aquilo que mais traz medo no nosso coração, aquilo que mais causa pavor é a morte. E Paulo começa a dizer: nem a morte, aquilo que causa mais terror, está no ápice das dificuldades. Ele está dizendo: nem a morte. Ele vai dizer: nem a vida, nem os anjos, ou seja, nem coisas espirituais, nem os demônios. Demônio se levanta contra você, tenta te derrubar e vem contra você, e tenta te derrubar e tenta te massacrar e tenta acabar com você. Ele está falando: nem os demônios, nem o presente, nem o que você está vivendo hoje, nem o que você vai viver amanhã, nem qualquer dos outros poderes. Olha o 39. Vai, Geleia. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Nada, absolutamente nada, nenhuma situação, não há câncer, não há morte, não há separação, não há falta de dinheiro, não há problema, não há deserto, não há situações difíceis, não é dificuldade, não é situações que batem a porta da sua casa. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai te separar. Sabe por quê? O Espírito de Deus está em você. E o Espírito de Deus estando em você, ele te conecta com o amor de Deus. O que te faz estar nesse culto e sentir o amor de Deus é entender: o Espírito Santo aqui, ó. Ele me leva para o amor de Deus, ele me faz viver o amor de Deus, ele me faz compreender o amor de Deus, ele me faz receber a revelação dessa palavra, que nada que eu viver, nenhuma situação da minha vida, absolutamente nada que eu estiver enfrentando, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, no meio do capítulo, ele vai relatar sobre isso, que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que será revelada.
Ele está dizendo assim: nada que você viva na terra, nenhum tipo de situação, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de adversidade vai te separar do amor de Deus. Pastor, mas a situação é difícil. Eu sei que é, irmão. É dificultoso para todos nós. Eu não estou aqui pregando para você ser um crente dodói e achar que as coisas vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Pastor, mas que palavra. Não vai dar não, irmão. Às vezes, se você ouviu um evangelho e que você ouviu falar que é mar de rosa, está errado. Esqueceram de contar que a rosa tem espinho. Tem muito espinho. E às vezes é mais espinho do que rosa. Mas não tem problema. O amor de Deus garante você todos os dias. O amor de Deus está disponível para mim e para você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero orar com você. Gostaria que você meditasse nisso nessa noite. O amor de Deus é disponível para você. Oh Deus, feche os seus olhos e medita nisso. Feche os seus olhos e medite nisso. Isso que foi ministrado. Oh Jesus, o amor de Deus está aqui. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Pastor, o que é isso? Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor. Esse amor de Deus está disponível para alcançar o seu coração. Se tem alguém aqui nessa noite, eu gostaria de orar por você. Disso eu sou. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Vem cá, os bateristas aqui, todo mundo. O louvor me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Levante as suas mãos. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode levantar. Ei! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
seguinte forma: Ele não deu o Espírito Santo a vocês para que vocês vivem atemorizados. Ele deu o Espírito Santo a vocês para que vocês entendam e clamem: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho querido. Quem tem o Espírito Santo tem a ousadia de dizer: Papai querido, Papai amado. Não é a morte, não é a vida, não é a altura, não é a profundidade, não é a vida, não é os poderes, não é o demônio, não é o pecado, não é a enfermidade, não é a tribulação, não é a situação difícil, não é o deserto, não é o hospital do câncer, não é a situação difícil financeira, não é nada vai te separar. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, derrama o teu Espírito Santo aqui agora. Derrama o teu Espírito Santo sobre a igreja. Derrama o teu Espírito Santo. Oh Deus, pelo poder que há no teu nome, o amor de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus está aqui. Ela toca seu coração. Levante a mão e receba desse amor. Oh, Espírito de Deus. Chore para la soria la barache. Abri o mar para eu passar por O Espírito Santo está liberando uma palavra aqui para alguém. Você pode se abraçar aí agora, faz assim, porque o Espírito Santo com a mão de poder está acolhendo o coração de alguém aqui. O Espírito Santo está abraçando alguém aqui. Tem alguém aqui nessa noite que pediu: Deus, eu preciso de um abraço, eu preciso. E Deus está falando assim: eu te amo, meu filho. Nada pode te separar do meu amor. Receba o amor de Deus nessa noite sobre o seu coração. Se não existe acusação, não tem condenação, porque Ele é aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Receba o amor de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Pai, que o teu amor, Senhor, seja ministrado nesse coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: uma semana abençoada para você. Aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Se você quiser cantar, fique cantando.